Testemunhar e viver para ser uma bênção aos outros é o fruto de uma experiência íntima com Jesus. Cristianismo é muito mais do que tentar salvar a nós mesmos. Significa permitir que Jesus nos salve e nos envie como embaixadores de sua graça, a fim de levar a outros o amor que transformou nossa vida. Quando experimentarmos esse amor, vamos experimentar o verdadeiro reavivamento. O Lições da Bíblia começa agora. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Tema da semana: Testemunho e serviço, o fruto do reavivamento. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para podermos entender a vontade de Deus através da sua palavra. E você já sabe, esta é a quarta semana desta nova temporada aqui no programa Lições da Bíblia, e o tema geral desta temporada é reavivamento e reforma. Você já sabe, está acompanhando aqui a programação sempre. E dentro desse tema nós estamos trabalhando vários aspectos de como podemos ter uma vida reavivada e reformada no poder do Espírito Santo. Você pode ter acesso a esse material através do site da Casa Publicadora Brasileira, você está vendo o endereço aí, ou também no blog do programa Lições da Bíblia. Você pode baixar aqui o conteúdo e você vai ter um sentido muito maior ao acompanhar aqui as nossas discussões gostosas nos estúdios da Novo Tempo, dentro do programa Lições da Bíblia. Mas nesta semana ainda, nós queremos oferecer para você a oportunidade de ter um manual como este de graça na sua casa, tá bom? Não apenas este material, mas também este comentário com textos, frases, parágrafos que falam sobre reavivamento e reforma. Então, você vai receber em sua casa esses dois materiais e nós vamos enviar com muita alegria para você. Para ganhar, nós vamos dar para o primeiro que entrar em nosso blog e colocar ali o que Cristo tem feito na vida dele para testemunhar do amor de Jesus numa demonstração de reavivamento e reforma em sua vida. Coloque lá o seu depoimento e nós vamos enviar para você gratuitamente esse material, tá bem? Bom, hoje nós temos a alegria de receber aqui na bancada do programa Lições da Bíblia amigos que ainda não estiveram conosco e sempre acompanham o programa por onde estão, mas é uma alegria poder recebê-los aqui. O pastor Roberto de Oliveira, da Associação Rio de Janeiro, ali do nosso escritório da Igreja Adventista no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, pastor, aqui ao programa. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui com todos. Que maravilha. Pastor Roberto, ali no escritório da Igreja Adventista, qual é a sua função ali? Qual é o seu trabalho específico? Eu sou pastor distrital, atualmente da Ilha do Governador. Temos 4 igrejas lindas lá. Que maravilha. Ilha do Governador ali, próximo à capital ali? Próximo à capital, a apenas 20, 25 minutos do centro do Rio. Que maravilha. E eu quero mandar um abraço, então, aos amigos aí dessa sua região que você representa, né? Em nome da Novo Tempo, muito obrigado pela audiência. Que Deus abençoe muito a cada um de vocês. Pois não, pastor, você ia falar, eu te cortei. Não, na verdade, muita gente visita a Ilha do Governador sem saber, né? Porque é onde fica situado o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Né? Ah, certo. Então é praticamente ali, tudo junto, né? Tudo junto e misturado, como a gente diz, né? Maravilha. Pastor Roberto, é uma alegria, viu, recebê-lo aqui no programa Lições da Bíblia. Que Deus abençoe para que possamos discutir aí com
muito carinho a palavra de Deus hoje. Eu também tenho o prazer de receber aqui o pastor Judson Henriques Lino, e que vem de Minas Gerais, ali de Juiz de Fora, do nosso escritório ali, a Associação Mineira Sul, o escritório da Igreja Adventista. Pastor, uma alegria recebê-lo aqui também. Alegria toda minha, poder ter o privilégio de participar desse programa que tem uma audiência tão grande e que ajuda tanto a igreja. Prazer todo meu. Ali tem a TV Novo Tempo, em Juiz de Fora? Tem, canal aberto? Canal aberto, e a quantidade de pessoas que recebemos nas igrejas ali, provindas única e exclusivamente da Novo Tempo, é tremenda. Que maravilha! A Igreja Central é 20, 15, 30 visitas todo sábado pela Novo Tempo. Eu aproveito para mandar um abraço para todos os amigos aí desta região sul de Minas, especialmente os amigos de Juiz de Fora. Que Deus abençoe muito a vocês. Continuemos firmes aí na palavra de Deus até a volta de Cristo Jesus. Pastor Judson, o que você tem desempenhado de trabalho ali naquela região? Hoje eu estou como secretário da associação e também departamental de mordomia. Então, um trabalho de mordomia é um trabalho que a maioria da igreja já conhece. Secretaria é um trabalho mais burocrático, né? mais trabalho administrativo. Estamos lá servindo a igreja por enquanto. Que maravilha, que maravilha. Muito bom ouvir aí essas notícias de vocês, da região de vocês. Eu quero convidá-los para a gente fazer uma oração e a gente começar o nosso programa. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez aqui no programa conversarmos sobre a Tua Palavra, especialmente no tema do reavivamento da reforma. Abençoa-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, o tema desta semana, e você que está acompanhando em casa deve saber, e se não sabe, vai saber agora, que o nosso tema é Testemunho e Serviço, o fruto do reavivamento. O que vocês entendem sobre esse título? Quando vocês ouvem aqui esse título, o que vem à mente de vocês? Vamos começar com o pastor Roberto. Pastor, é como nos diz o Espírito de Profecia, é a nossa maior necessidade. Né? Nós somos totalmente carentes do poder do Espírito Santo. Todo cristão é totalmente carente desse poder. E segundo a Escritura, o próprio Cristo nos disse isso, que a igreja que ele deixou aqui não deveria se atrever a começar a pregar sem que antes esperasse esse poder do alto. E esse poder é exatamente o Espírito Santo atuando em nossa mente, em nosso coração, nos dando as condições, não apenas de mantermos a nossa fé em Cristo viva, mas também de termos condições de levar avante a missão. Maravilha. Pastor Judson. Eu concordo com o pastor Roberto. Eu acredito que, à medida que nos aproximamos de Cristo, à medida que o caráter de Cristo vai sendo moldado em nós, é impossível não querer viver como ele viveu. E quando a gente pega o texto bíblico e vai olhar, é impressionante como Cristo ele tinha um foco permanente, salvar pessoas. Ele não se desligava desse foco em momento algum, mesmo em face da cruz. Ele ainda olhava para as pessoas ali preocupado em salvá-las. Então, acredito que o reavivamento que é tão necessário em nossa vida, ele nos aproximará de Cristo. E isso ocorrendo é quase que inevitável, uma vida mais próxima e semelhante à de Cristo. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que toda pessoa que busca e passa por um reavivamento espiritual, que clama pelo poder do Espírito Santo na sua vida, necessariamente ela sem perceber, ela vai estar transbordando assim numa vida de testemunho de Cristo, é isso? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E há muitas passagens da Bíblia, né, que poderíamos usar para ilustrar o que estamos dizendo. Além dessas mencionadas aqui na lição, eu estive, por exemplo, dando uma olhada aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 3, descreve, né, a última das 7 igrejas, né, que é a igreja de Laodiceia, né, localizada no período final da história. No final da história deste mundo, é o período que estamos vivendo. E ali nos diz, por exemplo, que nos versos 15 a 17, que uma das características
da igreja desta época, do tempo que estamos vivendo, é que, apesar de possuir muita luz e todo o poder de Deus à disposição, seria uma igreja morna, né, satisfeita com o conforto deste mundo. Quer dizer, seria assim, como se nós pudéssemos dizer assim, os seres humanos que vivem nesse período do tempo do fim, que a gente chama de Laodiceia, ali em Apocalipse, estariam contentes com a situação que estão vivendo. Ou seja, está ruim, mas está bom. Né? Zona de conforto. É uma zona de conforto. Apesar de todo o poder à disposição do Espírito de Deus para concluir a pregação do Evangelho, a igreja desse período teria essa característica, né, como que dispensaria esse poder como se estivesse satisfeito com a sua situação. E nos versos seguintes, né, por sua vez, fala da necessidade de uma reforma. E essa reforma não seria feita pelo poder humano, porque aqui no verso 18, por exemplo, nos diz que essa igreja necessitaria de colírio para ungir os olhos, a fim de que pudesse ver. E esse colírio é exatamente o poder do Espírito Santo. É ele quem abre os olhos para percebermos a nossa necessidade, a necessidade que temos de transformação e salvação. Pastor Laerte, aquilo que o senhor comentou sobre, né, uma pessoa próxima de Cristo seria uma fonte, aquele verso da Bíblia de João 4,14, quando Jesus encontra ali com a mulher na beira do poço, ele diz exatamente isso para ela, né? Sim. Olha, se você beber da água que eu lhe der, você será uma fonte a jorrar. E se a gente repara bem, a única coisa que consegue parar a água é o mar, que Deus criou para esse propósito. Porque um rio, ele vai até um lago, mas chega um momento em que ele sai por um outro lado. Uma represa, quando é feita, ela tem que ter uma válvula de escape dela, porque nada para a água a não ser o mar. E eu, quando eu vejo isso aí, eu concordo com o que o senhor disse. Quando a gente tem Cristo, é uma fonte a jorrar. Não tem como parar. É lógico que, assim como existem fontes maiores e menores, em algumas pessoas talvez isso será mais evidente. Sim. Em outros, um pouco mais tímida. Mas é uma fonte impressionante a jorrar. Agora, a gente percebe assim que alguns, quando falam de reavivamento, é apenas uma experiência emocional. Um êxtase, um momento especial, às vezes envolve o louvor nesse processo de reavivamento, mas não gera mudança de vida. Não, a pessoa que diz que está passando por esse reavivamento, ou diz, em nossa igreja está havendo um grande reavivamento, e está uma bênção, tal. Só que a vida da pessoa não foi transformada. Ela se nega em ser uma testemunha de Cristo. Esse fruto do reavivamento é verdadeiro na vida dela? Olha, pastor, para que haja uma verdadeira reforma na vida da pessoa, verdadeira transformação, é necessário que essa transformação comece não no exterior, mas no interior. Não adianta, por exemplo, primeiro tentarmos mudar os hábitos sem que aconteça primeiro uma mudança no coração. Né? E muitas vezes tentamos até, em algumas vezes assim, forçar a situação, mudando, por exemplo, o estilo de música na igreja, acrescentando algo diferente, músicas agitadas, palmas, danças, né? Como que tentando apressar. Ou seja, essas coisas ficam apenas no nível exterior, artificial, ela não leva a pessoa a uma mudança plena de vida, não é? E essa mudança, igual o pastor Roberto está falando, ela é tão impressionante que quando Jesus colocou na Bíblia o santuário e a sua purificação, a purificação do santuário começa de dentro, da sua parte mais interior, do Santo dos Santos, e vem de dentro para fora, numa ilustração clara do que é um reavivamento real. Ele começa exatamente aonde, naqueles repartimentos do nosso coração, onde nós mais nos apegamos. É uma obra interna, para chegar a depois ser uma obra externa. Às vezes a gente inverte, infelizmente. Dentro do tema do nosso manual de estudos dessa semana, que é Testemunho e Serviço, o fruto do reavivamento, a gente percebe aqui que quando Cristo ele deu início a esse grande movimento, quando ele estabeleceu a sua igreja nessa terra, ele a estabeleceu não para que ela focalizasse só, se focalizasse para dentro, mas que ela fosse enviada para fora, para transmitir a luz de Deus ao mundo. É esse o objetivo da igreja hoje?
assim como era na época de Cristo, pastor Roberto? Pastor, o genuíno reavivamento, ele, assim, nunca leva a pessoa e a igreja a viver para si mesmo e trabalhar para si. Na verdade, os textos bíblicos nos indicam muito bem que o objetivo de Cristo, ao prometer esse poder para nos reavivar, é exatamente para levar a mensagem com poder ao mundo inteiro. É isso aí que a gente espera da igreja hoje, né? Você que acompanha aqui o nosso programa sempre, você que está sempre entendendo as grandes lições da Bíblia, nós existimos para levar Jesus ao mundo. E é impressionante como às vezes a gente vê em muitas comunidades cristãs, pastor Judson, uma resistência, a comunidade tentando viver só para ela, como se fosse um clube social, como se fosse um encontro de amigos, e a gente se esquece que tem milhões de pessoas perecendo no pecado, né? Precisamos levar a mensagem para eles. Eu até costumo dizer, pastor, que se nós formos um clube social, nós somos os piores. Porque um clube precisa ter um campo de futebol, uma piscina, nós não temos nada disso. Então, realmente, nós fomos estabelecidos para levar a mensagem ao mundo. Acredito que talvez em algumas poucas igrejas nossas, a gente tenha perdido um pouco isso. Nós temos grandes eventos dentro da igreja, grandes programas, lindas pregações, músicas maravilhosas, mas é uma igreja que não sai. Eu acho que não é uma coisa e outra. Eu acho que são as duas coisas. A gente faz lindos programas dentro da igreja e sai. É interessante que dentro desse raciocínio seu, a gente percebe como Satanás trabalha com muitas pessoas com relação ao egoísmo. A gente, mesmo indo à nossa congregação, à nossa igreja, a gente pode estar sendo egoísta pela forma de viver, pela forma da gente transmitir ao mundo a mensagem de Cristo. Se eu não tenho esse amor para ir em busca, eu fico só dentro, né, das paredes da nossa comunidade, fica realmente uma coisa muito egoísta. O nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos a conversar sobre esses assuntos aqui. Eu quero que você não saia daí, porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, em que estamos estudando o título desta semana, Testemunho e Serviço, o fruto do reavivamento. Estávamos conversando agora há pouco com os nossos amigos, o pastor Roberto de Oliveira, que está vindo do Rio de Janeiro, o pastor Judson, que está vindo da região sul de Minas, justamente sobre esse ponto, né? Que às vezes o cristianismo está ficando muito voltado para si mesmo, se esquecendo daqueles que ainda não conhecem a mensagem de salvação, e que quando somos reavivados, quando estamos passando pelo reavivamento, nós temos prazer em levar a mensagem do Senhor Jesus ao mundo. E antes de nós retomarmos esse assunto, eu quero dizer do prazer que a Novo Tempo tem em apresentar a mensagem da Palavra de Deus para você e oferece gratuitamente este curso da Palavra de Deus, Princípios. Toda vez que você assiste o nosso programa, nós oferecemos com muito carinho esse curso, porque entendemos que o estudo da Palavra de Deus deve ser a base para a experiência cristã também. E aqui você vai encontrar temas maravilhosos, o tema da salvação em Cristo Jesus, o que Cristo espera de cada um de nós, como podemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Peça gratuitamente este material e a equipe da Novo Tempo vai enviar com muito carinho para o endereço para o qual você estiver solicitando. E compartilhe com seus amigos, isso é muito bom. O que é bom tem que ser repartido com seus amigos, tá bem? Aqui estamos para ajudar a você a buscarmos e trilharmos juntos essa caminhada cristã. Bom, amigos, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele deixou aquilo que nós conhecemos como a comissão evangélica. O que diz a comissão evangélica, pastor Roberto, e como nós podemos hoje praticar esta comissão que Jesus deixou para cada um de nós? Pastor, Jesus Cristo disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir aqui do versículo 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A Bíblia é clara em dizer que Jesus Cristo nos deu essa comissão. Só que essa
comissão nós não temos condições de levar sozinhos pelo nosso poder. Por isso, ele prometeu estar conosco, nos dá o poder para nos capacitar. Poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo para capacitar para esta missão. E aqui também, no Evangelho de Lucas agora, no capítulo 24, no versículo 49 principalmente, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sem dúvida alguma, o principal objetivo do reavivamento prometido por Cristo é que tenhamos a capacidade de levar o Evangelho ao mundo. E para cumprirmos esse ID, essa comissão, não é, pastor Judson, como o Roberto estava falando, a gente precisa realmente desse poder do Espírito Santo, porque deduz-se que para levarmos, para cumprirmos este ID, nós estejamos buscando o poder de Deus, que é esse reavivamento que nos motiva e nos move para a frente, né? E como é que a gente pode buscar esse reavivamento em nossa vida a cada dia? Pastor, duas coisas eu queria colocar. A primeira é que realmente sem o Espírito Santo, a gente pega o texto bíblico e vai estudar o texto bíblico, o que era o mundo já naqueles dias. E 30 e poucos anos depois, Paulo escreve de que o mundo todo conhecido, já conhecia o Evangelho. Sim. Aquelas poucas pessoas, poucos recursos alcançarem isso, realmente é o poder do Espírito Santo. Com certeza. E a segunda coisa é que eu tenho uma preocupação como pastor. Hoje eu estou numa função administrativa, mas estava no distrito até pouco tempo, e eu vejo algumas pessoas que buscam o Espírito Santo com um fim em si mesmo, como se fosse só para que ele pudesse ser mais santo, algo parecido. Algo assim como se fosse até um motivo de orgulho pessoal, Exato. né? Olha, E aí, quando você vai eu faço isso, eu faço aquilo, né? Você vai ver os discípulos, tem uma escritora americana que diz que eles não buscavam para si. Eles não estavam buscando simplesmente porque eles olhavam a tarefa que Jesus colocou na mão deles e pensavam, puxa vida, nós estamos perdidos, não vamos conseguir nunca isso aqui. E aí entendiam e entenderam que somente com um poder muito sobrenatural para que isso pudesse ocorrer. Então, na igreja hoje, nós precisamos ter esse mesmo entendimento. Imagina, um mundo com 7 bilhões de pessoas. O nosso povo, por mais que nos orgulhemos de ser um povo muito especial, ainda somos muito pequenos diante desse desafio gigantesco. Sim, com certeza. E, humanamente falando, eu não vejo perspectiva a não ser que entendamos que o Espírito Santo vem, lógico, vai fazer uma obra em mim. Primeiro, ele fará uma obra em mim, no Senhor, em todos nós, todos aqueles que nos assistem. Mas ele fará uma obra não só em nós, ele fará uma obra através de nós. Nós não podemos esquecer isso. Que aí vem, então, esse desafio do testemunho, né? Em nossa experiência diária, né, já que estamos falando em cumprirmos a promessa de Cristo, em sermos um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para Ele cumprir o seu propósito na nossa vida, que ações, por exemplo, a gente poderia realizar em nosso dia a dia que vão fortalecer o nosso reavivamento, a nossa comunhão com Deus? O que eu posso, de forma bem prática, fazer na minha vida pessoal que vai me ajudar a estar reavivado e cumprir a missão de Cristo Jesus? Pastor, a história nos confirma tanto a igreja, na experiência da igreja primitiva, quanto mais adiante no período da Reforma, no período do início do movimento adventista. A história sempre nos confirma que todo reavivamento começa com a busca de Deus através da palavra. Então é necessário, para se receber esse poder, primeiro, a pessoa está disposta a pedir, ela tem que desejar esse poder. E pedir ardentemente. Todo aquele que pede, recebe, né? Todo aquele que pede, recebe. Em segundo lugar, a pessoa deve buscar a Bíblia, ler a Bíblia e ler com profundidade. Procurar saber qual é o propósito de Deus, não apenas para o mundo, mas para a sua vida pessoalmente. E em terceiro lugar, está disposto a usar tudo isso na prática em favor dos outros. Então, oração, busca de Deus na palavra e disposto a cumprir a missão de Cristo. Pastor Laerte, isso que o pastor Roberto acabou de dizer é tão verdadeiro que quando a gente estuda crescimento de igreja e grandes explosões evangelísticas ao longo da história, a gente percebe que antes de uma grande explosão evangelística houve uma busca
houve um reavivamento daquelas pessoas, daquele grupo, daquele local onde elas estavam ali. E antes desse reavivamento houve uma intensa vida de oração e busca na palavra de Deus. Então, se a explosão é precedida pelo reavivamento, o reavivamento é precedido pela oração e pela busca na palavra do Senhor. Aliás, isso aconteceu com os apóstolos, né? Quando Jesus voltou para o céu após a sua ressurreição, eles ficaram um pouco desnorteados ali, mas eles se apegaram às promessas de Cristo e ficaram ali em oração, priorizaram, separaram tempo para a oração. Passaram vários dias orando, clamando. Essa deve ser a nossa postura também hoje, né? Separarmos parte do nosso tempo, clamarmos a Deus. Pastor, nós vivemos numa época curiosa, em que as pessoas dizem, afirmam, não ter tempo para estudar a Bíblia. As pessoas dizem, é muito isso, né? Mas a gente tem tempo para aquilo que a gente gosta, né? Prioridade, né? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Pastor, estamos vivendo uma época, o pregador percebe isso, que antigamente, por exemplo, quando você no sermão mencionava o nome de um personagem, você percebia que a igreja sabia muito bem de quem você estava falando. Conhecia bem ali, né, a palavra de Deus. Digamos, por mais curta que fosse a menção desse personagem na Bíblia, Jefité, qualquer um deles, ou nomes assim... Conhecido ou desconhecido? Conhecidos ou desconhecidos, a igreja compreendia o que você estava falando. Hoje em dia, você ao pregar, ao mencionar um personagem da Bíblia, é interessante, você tem que explicar muito bem de quem você está falando, porque é comum as pessoas olharem para o lado e perguntar, vem cá, de quem ele está falando? Que pessoa é essa aí? Eu percebo isso. Eu nunca ouvi falar dessa história. Né? Então, as pessoas hoje estão esquecendo a leitura da Bíblia, a sua alimentação diária, afirmando que não possuem tempo. Mas o interessante é que nós percebemos que é exatamente o oposto. O tempo está sobrando. Nós percebemos que as pessoas hoje trabalham muito também, como se trabalhava antigamente. Ocorre que hoje nós temos, pela modernidade do mundo atual, nós temos transportes mais rápidos, que levam a pessoa mais rapidamente de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tem tecnologia. Tecnologia. A pessoa tem condição de chegar mais cedo em casa. Está provado que o brasileiro passa muitas horas diariamente diante da televisão. Sim. Quer dizer, tempo sobra, mas a pessoa pensa, não é a minha prioridade. Não é disso que eu estou Tem tempo para agora. jogar bola, tem tempo para assistir um filme na TV, tem tempo para passear. E é interessante que muitos desses que você estava falando, Roberto, acham tempo para outras modalidades de religião que eles acreditam que deve ter, que é aquela religião mais social, mais emocional, mas sem aprofundamento na palavra de Deus. Agora, isso é um perigo muito grande na minha maneira de ver. É interessante que no mundo em que a gente vive de alta tecnologia, essa alta tecnologia acaba nos viciando em algumas coisas. Nós temos uma mente que já não se detém ou não gosta muito em se deter em meditação. E quando você pega um texto bíblico para ler, como o pastor Roberto estava dizendo, você precisa ter tempo, você vai meditar. E qualquer coisa que a gente assista, veja, são coisas feitas de uma maneira muito rápida. A nossa mente é feita para que a nossa mente não se detenha mesmo em meditação. Veja, você toca num ponto importante, né? Os especialistas aí nas teorias de comunicação, eles falam muito que nós vivemos numa sociedade movida pela imagem. Eles chamam de sociedade imagética. Em que a mente hoje do homem pós-moderno é mais preguiçosa, a gente quer um tablet, a gente quer um computador para interagir, a gente precisa de imagem, mas falar num livro, na Bíblia, né, eu leio 3, 4 versos, começo a ter sono, porque a mente está preguiçosa. Nós temos que forçar um pouco essa natureza e lermos a palavra de Deus e buscarmos nela o aprofundamento. E essa questão... para a gente despertar essa mente preguiçosa também. E essa questão do tempo é tão impressionante. Por exemplo, um instrumento assim, eu gosto, acho muito útil, Facebook. Às vezes você entra ali, vai dar só uma olhadinha. Eu costumo dizer que você pode entrar com a intenção de ficar 5 minutos. Provavelmente ficará 20. Porque tem imagem, tem interatividade, não é? Agora, as pessoas, elas podem
ter acesso à tecnologia e não há problema nenhum, não é? O problema é quando a gente não consegue fazer de uma outra forma. Por exemplo, eu vou usar um exemplo. Em muitas comunidades cristãs, isto é uma realidade na minha igreja, pode ser uma realidade na sua, que está me assistindo também, as pessoas hoje não conseguem mais ouvir uma mensagem da Bíblia, um sermão, se não tiver um PowerPoint, se não tiver uma imagem, se não tiver algo, um vídeo lá para ilustrar o que o pregador está falando. O nosso poder de concentração ficou baseado na imagem, até para cantar. Muitos usam o telão e tal, e aí se acaba a energia ninguém canta, porque está movido só por aquela imagem que aparece ali, né? Então eu acho que essa experiência superficial, ela está atrapalhando a verdadeira comunhão com Deus. Pastor, a igreja hoje está colocando sobre o pregador uma responsabilidade, um peso que ele não pode suportar. É algo muito grande. Como as pessoas não têm a sua comunhão pessoal em casa, elas jogam para o pregador a responsabilidade total de alimentá-las. Sim. As pessoas vão completamente vazias para a igreja e dizem, olha, eu dependo de você agora. É você quem tem que me ajudar agora. Diga alguma coisa bonita, forte, importante para me alimentar. Não deveria ser necessariamente assim. Claro que os pregadores, pastores, anciãos, né, que estão nos assistindo agora, eles sabem dessa realidade. Dessa realidade e muitas vezes nós pedimos para que Deus nos use, né, para que alimentemos ali o rebanho que está diante de nós. Só que eles também querem ser alimentados assim, do jeito que eles gostam, né? Do jeito que eles preferencialmente, gostam. Né? Então isso aí às vezes causa uma distração, é o que eu digo, uma né? abstração. Nós não devemos vir como brasas apagadas de casa e chegar na igreja e esperar que alguém ali da frente dê um sopro. Coloque fogo em mim aí, não é? E coloque fogo nas brasas. Eu acho que se cada um já viesse de casa com sua brasa acesa, se cada um já tivesse a sua comunhão pessoal em casa, a cada dia, buscando, como Cristo disse, né? Buscando lá no seu quarto, em separado, em secreto, buscando ali a sua comunhão pessoal com Deus, o seu reavamento, essa brasa já vindo acesa, e ao elas se ajuntarem na igreja, em que vai se transformar? Nossa, uma expressão de louvor, né? De fogaréu. alegria, isso que é importante. O culto vai ser um culto de celebração, de pessoas vivas, reavivadas ali. E uma igreja dessa forma, sem dúvida nenhuma, vai resultar em... Ô Roberto, você toca num ponto muito interessante. Eu acho que nós temos que dar uma pequena pausa aqui e desdobrar isso. Porque se eu transfiro para o pregador e falo assim, pastor, eu tive uma semana horrível, eu tive uma semana complicada, corrida, eu não tive tempo de ler minha Bíblia, de ter a minha comunhão, não louvei a Deus, eu estou assim, aqui com o meu coração pesado, fale alguma coisa que eu goste. Às vezes as pessoas estão indo à igreja para buscar coisas que gostam, não aquilo que precisam, né? E aí vira um choque. Pastor Laércio, eu costumo comparar isso aí com 2 barcos, né? A igreja, ou ela é um barco de pesca, e os grandes barcos de pesca, todos os que estão ali têm um propósito. Ninguém está ali para passear, para se divertir. Tem ali um propósito. Exatamente. E dependendo do horário que conseguirem encontrar um cardume, de madrugada, a hora que for, detectou lá no sistema, tem que trabalhar. Ou a igreja pode ser um barco de cruzeiro, onde 75% das pessoas que lá estão para entretenimento. O que eu vou aproveitar daqui? Foi bom, não foi bom? E 25% estão lá trabalhando para que haja o entretenimento. Então, eu não sei, algumas igrejas, elas entendem que Jesus nos chamou para ser um barco de pesca. E elas estão ali, todas as pessoas estão ali se empenhando ao máximo. E já, infelizmente, em algumas poucas, a gente percebe essa situação que o pastor Roberto colocou aqui. Eu vou, e o que eu vou ganhar com isso, vindo aqui? Amigos, é o seguinte, no próximo bloco eu quero conversar com vocês sobre como os discípulos receberam a promessa e o que aquele reavivamento, aquela busca do poder do Espírito Santo, aquele momento que eles passaram dias orando, produziu na vida deles. Então não saia daí, nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana.
Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana, onde estamos recebendo aqui os pastores Roberto e Judson, amigos que vêm do Rio de Janeiro e das Minas Gerais, para nos ajudarem aqui nessa gostosa conversa sobre testemunho e serviço, que, na verdade, formam o fruto do reavivamento em nossa vida. Amigos, quando os discípulos ficaram em oração ali, houve um clamor muito grande pelo poder do Espírito Santo na vida deles. E o que essa busca do poder de Cristo, nessa comunhão diária, produziu na vida deles? Pastor Roberto. Pastor, a primeira coisa que produziu foi a vontade de levar o Evangelho ao mundo todo, né? Eles foram reavivados no momento que eles receberam o poder de Deus, no momento que eles passaram a sentir de forma total o amor de Deus, a graça de Deus em sua vida. Eles disseram: temos que levar esse Evangelho ao mundo todo. O verdadeiro reavivamento produz na pessoa, né, a vontade de levar adiante. Porque a gente está tão repleto daquela alegria que é impossível você deixar de contar para as pessoas, né, Judson? Eu lembro quando minha esposa ficou grávida, pastor, e ela falou assim: não diga para ninguém até a gente fazer um teste, segundo teste. Eu falei: tá bom. Cheguei na frente da igreja sábado de manhã, a primeira coisa: irmãos, queria contar uma bênção, minha esposa está grávida. Como é que você contém uma alegria dessa? Eu fico imaginando alguém que aceita Jesus como Salvador, como ele contém essa alegria. Tem um pensamento no livro Testemunhos Seletos que diz assim: a mesma intensidade de desejo de salvar pecadores que assinalou a vida do Salvador, assinala a vida de seu verdadeiro discípulo. É como o senhor colocou, está lá dentro? Exatamente. Você vai querer falar. Agora, o poder do testemunho pessoal, ele é muito grande, né? Quando a gente fala daquilo que a gente está vivendo, aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida, isso se transforma num poder fantástico. As pessoas percebem e começam a ouvir o que temos para falar, né? Porque o poder desse testemunho pessoal é muito forte na nossa vida, não é, Roberto? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E agora, naturalmente, pastor, esse poder para ocorrer, como já foi mencionado aqui, ele deve vir acompanhado, ou seja, essa transformação exterior na vida da pessoa, que vai mudar os seus hábitos, inclusive fazer com que ela seja uma pessoa que queira constantemente, né, de alguma forma, de acordo com o seu dom, dar um testemunho de Cristo. É necessário que ela seja desencadeada, o início, o start, né, seja feito dentro da pessoa, dentro do coração, através, primeiramente, do processo que é chamado de reavivamento. Agora, por exemplo... Primeiro o reavivamento, depois a reforma. O testemunho pessoal, Judson, por exemplo, de uma pessoa, todo aquele que busca Cristo em oração, em comunhão com Cristo diariamente, clamando pelo poder do Espírito Santo na sua vida, esse testemunho pessoal vai ser igual, ou seja, eu vou ter que estudar a Bíblia com alguém. Quais são os passos? Como é que Deus utiliza os nossos dons nesse testemunho pessoal? Pastor, eu percebo que cada um de nós tem um dom específico para ser usado de maneira específica. Mas acredito que quando Jesus está falando de testemunho, ele está falando daquilo que Deus é para mim e o que ele faz por mim. Isso, independente da minha timidez ou da minha eloquência, isso aí não muda. Porque se Deus fez algo na minha vida, ele tem feito algo na minha vida, eu tenho contemplado uma vida com Cristo, ele é real para mim, não tem como eu não falar. Ainda que seja, quem sabe, com muita timidez, para numa situação bem específica, não seja aquele que tenha coragem de subir num púlpito, não tenha coragem, quem sabe, de numa praça reunir um grupo de pessoas e talvez não seja assim. Cada um dentro da sua característica. Exato, mas se Deus faz algo na minha vida, como diz a Bíblia, é impossível eu guardar esse segredo, essa alegria tão grande e não contar para ninguém, não compartilhar. Nós temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador, vamos ver agora. Eu queria saber se quando a pessoa é tímida e não consegue testemunhar do amor de Deus para as outras, é porque ela não experimentou o reavivamento? Como é que a gente pode responder para essa pessoa, não é? A timidez significa que ela não passou pelo reavivamento? Como é que você pensa, pastor?
Pastor, eu percebo assim, eu trabalhei com igrejas, tive o privilégio de trabalhar com igrejas grandes, pessoas, boa formação, mas trabalhar com pessoas muito simples também. Às vezes a pessoa tem dificuldade de falar porque ela é tão simples, a autoestima dela é tão baixa, que ela pensa, olha, eu posso falar alguma coisa errada, ou eu posso, sabe, ferir a pessoa com que eu falar sem perceber. Então essa autoestima baixa faz com que a pessoa se cale. Não quer dizer que ela não é convertida. Eu acredito que não tenha passado pelo reavivamento. Exato, né? que ela não esteja vivendo um reavivamento. Só que são pessoas com personalidade, características diferentes. Agora que com certeza alguém se colocando à disposição de Deus, Deus arranjará meios, pessoas, formas para que ela seja útil para Deus. Isso eu não tenho dúvida. Dentro da característica dela. Dentro da característica Roberto, dela. por exemplo, uma pessoa não tem aquele ímpeto de fazer um projeto numa praça pública ou assumir um púlpito para pregar. E às vezes ela se sente assim, eu acho que eu não passei pelo reavivamento, porque eu não tenho esse dom, né? Como é que uma pessoa tímida pode ser usada por Deus? Pastor, posso tranquilizar esse ouvinte? Lendo, por exemplo, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, Sim. a partir do versículo 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, por que o Espírito Santo possui tantos dons diferentes para distribuir? Porque cada pessoa tem as suas características, e entre essas, né, está características próprias da personalidade, e algumas pessoas são tímidas por natureza. Sim. E ela deve trabalhar segundo o seu dom. Eu me lembro, pastor, de uma experiência que eu tive numa de minhas igrejas, com uma irmã muito tímida. Ela dizia, olha, o que eu posso fazer? Não sei pregar. Não tenho voz para cantar, dizia ela. Eu não tenho coragem de sair à rua e distribuir folhetos. Ela dizia, o que eu posso fazer então? E ela brincava dizendo, eu acho que o único dom que Deus me deu, a única coisa que eu sei fazer é macarrão. E a sua macarronada era famosa mesmo. E sabe uma ideia que alguém deu para ela, ela passou a fazer e deu certo? Todos os sábados, ela preparava uma macarronada caprichada e chamava, ela pedia para que os visitantes da igreja, pedia para que se detectasse quem estava visitando a igreja e fosse levado para a casa dela. Ela levava essas pessoas para almoçar em sua casa. As pessoas se sentiam bem com essa receptividade, né? Se sentiam bem ali, porque elas com os demais irmãos da igreja tinham tempo ali para conversar, né, em volta daquela mesa. Claro. Tinham vontade de retornar em outros dias de culto, e assim, quando essas pessoas se batizavam, elas sempre mencionavam, no dia do seu batismo, o macarrão da irmã Maria. Que foi, quem sabe, a mola propulsora para elas entenderem melhor a mensagem de Cristo. Ou seja, na maneira dela, ela estava testemunhando, né? Pastor, Ela eu estava, gosto- apesar da ela sua estava timidez. pregando. Eu gosto de um exemplo bíblico, é o de Filipe. A Bíblia diz que, ungidos por Deus, os apóstolos escolheram 7 diáconos que, a priori, era servir as mesas. Sim. Estavam ali para servir as mesas. No entanto, Filipe era um personagem único, né? Ele entendeu bem e ele foi o primeiro a sair de Jerusalém e pregar fora das portas de Jerusalém. Pregou em Samaria e foi muito bem sucedido em Samaria. Quer dizer, ele era alguém que tinha sido escolhido para uma função interna, digamos assim, na igreja, né? Que era um diácono para cuidar ali e tal. Mas ele percebeu, claro, que a visão de Deus para ele não era só interna, era externa. Exatamente. Ele tinha um dom a mais que poderia ser usado. Como o pastor Roberto colocou, a igreja, Deus colocou vários dons para que todos unidos ajudem a igreja a cumprir o seu propósito, Exato. que é que a gente tem que colocar desde o começo, levar a mensagem ao mundo inteiro. Um outro texto bíblico que eu gostei muito, está no nosso manual de estudos, é o de João 7,38, em que o próprio Senhor Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é? Cada um vai fluir da maneira como o Espírito Santo lhe tocar, não é? De acordo com o seu dom aí. Especificamente, eu acho que essa tem que ser a nossa posição. Agora, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, aquele episódio conhecido que está nos evangelhos, né? Em João 6, de 1 a 11, ele multiplicou, ele usou
o talento de uma criança que deu o pão, que deu o peixe. André, que era um discípulo também dessa linha mais tímida, mas ele detectou, era o dom dele, não é? O seu irmão era pregador, né? Pedro era um vulcão, e ele era aquele que ia no trabalho pessoal, ele conhecia mais as pessoas. Trabalho de bastidor, né? Trabalho dos bastidores. Olha, é uma forma, não é, de você servir a Deus e testemunhar. O que importa é que nós busquemos o poder de Cristo diariamente em nossa vida, o poder do Espírito Santo, para que essas coisas sejam multiplicadas em nossa vida e testemunhar do amor de Jesus seja algo natural. Não é, Roberto? Eu acho que tem que ser bem dentro dessa linha aí. O importante é não guardar o conhecimento para si. É, de algum modo, de alguma maneira, fazer com que esse conhecimento se espalhe, para que realmente possamos fazer a obra que Cristo nos pediu para fazer. E cada um pode ter a sua parcela, e a promessa que temos é que a recompensa para todos será a mesma. Tem um pensamento aqui, pastor, que eu gostaria de compartilhar, que diz assim: deve-se fazer na igreja uma obra bem organizada, para que seus membros saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a própria fé. Ao repartirem o que de Deus receberam, firmar-se-ão na fé. A igreja que trabalha é a igreja viva. Você vê esse jovem da parábola aí, da história de Jesus, né? Ele deu o pouquinho que ele tinha. E olha como ele foi abençoado. Eu fico imaginando a alegria desse guri quando viu ali todo mundo alimentado por causa dele. Que ele deu o lanche que ele tinha. Ele podia ter dito não. E eu fico imaginando assim, né, se é que existe o orgulho santo dele, né? E dizer, puxa vida, olha, Jesus fez um milagre, mas eu contribuí. Exatamente. Agora, na época ali da igreja primitiva, há uma expectativa que no mundo romano, ali no Império Romano, existiam ali 180 milhões de habitantes ali, né? E como é que eles iam pregar para aquelas pessoas, sendo que eles eram num número tão pequeno, né? Ali 120 discípulos, né, que receberam o poder do Espírito Santo, pregaram ali em Atos 2, né, em Jerusalém, naquela grande festa, mas tudo era Jerusalém, né? Mas quando eles se colocaram nas mãos de Deus, Deus fez com que o Evangelho chegasse a todas aquelas nações. Inclusive, quando eles foram perseguidos, porque a pregação do Evangelho gerou perseguição aos cristãos também, quando eles foram espalhados ali por toda aquela região, isso ajudou a frutificar o Evangelho, porque eles foram espalhados, mas continuaram pregando. Onde eles estavam fugindo da perseguição, mas pregando. A igreja cristã, às vezes, cresce bastante em épocas de perseguição, não é, Roberto? Sem dúvida. E é interessante que se comenta muito isso na igreja, né? Vivemos numa época, especialmente aqui no Brasil, que por desfrutarmos daquela liberdade religiosa, nós muitas vezes nos conformamos, né, com o que nós temos e não deveria de maneira nenhuma acontecer. A gente sabe que virão períodos difíceis à frente, mas não devemos esquecer que esses períodos difíceis serão muitas vezes também obstáculos para realizarmos coisas que poderíamos fazer hoje. Verdade. Então temos que aproveitar o tempo de graça e liberdade que temos para depois, com o poder final do Espírito Santo sobre a igreja, fazermos coisas ainda maiores. Maravilha, que bênção. Amigos, nosso tempo praticamente está acabando. Nós precisamos encerrar o programa. Entendemos já que o reavivamento produz testemunho na nossa vida e muitas pessoas serão alcançadas para Cristo pela nossa comunhão com Cristo, pelo reavivamento pelo qual estamos passando. Então, realmente penso que já discutimos todos os pontos aqui do nosso manual de estudos. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores agora. Vamos começar com o pastor Judson, diretamente para os nossos telespectadores, o seu fechamento do estudo dessa semana. Pastor, eu acredito que Deus tem uma obra tremenda ainda por fazer em cada um de nós e depois através de nós. O mundo não tem condições, a cada dia que a gente liga a televisão, ouvir tantas notícias ruins e nós, de certa maneira, continuarmos de braços cruzados. Os instrumentos de Deus somos nós. A voz de Deus somos nós. As mãos de Deus aqui na terra somos nós. Só que é algo interno, tem que estar lá dentro, em mim, no Senhor, em todos nós, para que nós nos coloquemos à disposição de Deus, para que onde quiser, quando quiser, como quiser, nos utilize, especialmente levando as pessoas à esperança de Cristo Jesus.
Pastor Judson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério, tá bem? Obrigado. Pastor Roberto, também a sua mensagem final aos nossos telespectadores. Pastor, como mensagem final, eu deixo aqui um texto do livro Testemunhos Seletos, volume 3, na página 254. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Aguardamos ansiosamente esse tempo, né? Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Eu peço a Deus para que essa reforma comece já. Depende da busca que nós fizermos intensamente desse poder. Eu peço a Deus, né, para que comece pela minha vida, comece pela sua vida, para que os eventos finais, né, que serão desencadeados por essa reforma esperada entre o povo de Deus aconteça logo e Jesus Cristo volte logo para nos buscar. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto, pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado a você pela sua audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia. Eu convido a todos para orarmos agora. Vamos orar? Pai querido, ajude-nos para que diariamente separemos tempo para Ti, numa comunhão profunda, perfeita, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos reavive a pregarmos também a Tua palavra para aqueles que ainda não Te conhecem, em nome de Jesus. Amém.